Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. O tema é como criar anúncios de imóveis impossíveis de serem ignorados. Essa segunda parte da aula a gente já falou um pouco sobre esse tema na primeira parte, né? Essa é a parte 2. Da primeira a gente focou principalmente nos quesitos de neuromarketing, como você utiliza técnicas de gatilhos mentais para poder criar ofertas mais impactantes e mais irresistíveis. E aí, agora nós vamos à parte 2 dessa aula. Vamos lá, só para não perder o costume, para quem está caindo de paraquedas aqui e não me conhece, eu sou Edu Araújo, sou especialista em tráfego e geração de leads para o mercado imobiliário. E se você ainda não subscreveu o canal, para tudo que você está fazendo, vá lá, clique em inscrever, dá essa força, compartilha com os amigos, dá o joinha aí também. Tudo isso ajuda a gente a propagar essa mensagem, né? Lembrando que todas essas aulas elas vão ao ar na terça-feira, às 19 horas, e a maioria delas fica disponível durante 24 horas, beleza? Lembrando que a aula 3 ela ainda está disponível, vou deixar ela até amanhã, porque, enfim, como são duas aulas, essa aula de hoje ela é a complementação da aula da terça-feira passada. Eu deixei, né, a aula anterior para que vocês pudessem tá vendo, enfim, né, imagina que você caiu de paraquedas na aula 4, você ainda pode, depois que essa aula acabar, ir lá e ver a aula 3, que está simplesmente incrível. Tive um feedback muito bacana. É um conteúdo que simplesmente eu nunca vi ninguém trazendo, né? Então, como que você associa técnicas de neuromarketing, gatilhos mentais e traz isso para o universo dos anúncios dos criativos de imóveis. Então, é um conteúdo único, gratuito, e você não tem por que não estar vendo, porque só não vê se não quer. Se não quiser ter resultado, não veja. Se você quiser, corre lá que ainda dá tempo. Para não perder o costume, nós vamos começar fazendo aí um overview das aulas anteriores, né? Então, só para relembrar, o que a gente viu nas últimas aulas? Na aula 1, a gente viu sobre o que é tráfego, eu expliquei o que é tráfego, os tipos de tráfego, como anunciar, onde anunciar, então quais são as principais plataformas de anúncios que você pode anunciar imóveis. A gente falou um pouco sobre Facebook Ads, falamos sobre Google Ads, falamos sobre os portais imobiliários e aquela coisa toda. E falamos sobre tipos de anúncio também que você pode utilizar. Na aula 2, nós reforçamos os conceitos de tráfego, planejamento de campanha. Aí eu falei dos 6 pilares para planejar a sua campanha. Liberei inclusive um checklist, que é um arquivo em Excel que você pode pegar e ir preenchendo todas as lacunas que estão lá. Então vai reunir todas as peças do quebra-cabeça que você precisa para poder montar o seu anúncio, sem esquecer de nenhum detalhe e tendo tudo que é importante. Então vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você não baixou, baixa esse conteúdo, é um conteúdo gratuito e está muito bacana. Com certeza vai ajudar demais colocar em prática esses 6 pilares. Falamos sobre os requisitos para anunciar e falamos sobre estruturas de campanha. Na aula 3, a gente caiu um pouco aí no universo do neuromarketing. Falamos sobre a teoria do cérebro trino, né? Que o cérebro ele é dividido em 3 partes fundamentais, que é o neocórtex, que cuida da razão, o sistema límbico, que cuida das emoções, e temos também o cérebro reptiliano, que ele trata daquelas coisas mais associadas aos instintos, né, de sobrevivência, de procriação e aquela coisa toda. Falamos como utilizar isso, né, criar técnicas para conversar com cada parte do cérebro e como que isso afeta a nossa tomada de decisão. Falamos sobre gatilhos mentais. Então existem gatilhos. Gatilhos são recursos que a gente utiliza para poder acionar determinados programas que nós temos dentro da nossa mente e dialogar diretamente com esses programas.
Falamos sobre algumas técnicas de desbloqueio criativo e a tríade do inevitável, que é o ciclo que, se você tiver anúncios que atraem, conteúdo que conecta e uma oferta irresistível, você é simplesmente impossível de você não atingir resultados, né? E, na verdade, a gente nessas aulas vou estar trazendo de várias formas, mas sempre com o objetivo de que este conteúdo te ajude a, lembrando, criar anúncios que atraem, conteúdo que conecta e criar ofertas irresistíveis. Então, hoje a gente vai falar, né, desses 3 pontos, né? Anúncios que atraem, conteúdo que conecta e oferta irresistível. Beleza? Esse foi o overview aí das aulas anteriores, só para você estar situado. E vamos agora para falar de algumas perguntas que eu recebi nesse período. A galera aí mandando nos comentários, através de e-mail também, algumas coisas. E eu vou respondendo. Por que você nunca fala do botão impulsionar do Facebook e Instagram? É o seguinte... tem gente que fala que toda vez que você aperta aquele botão azul do Facebook escrito impulsionar, um panda morre na China. Isso é uma mentira, nenhum panda morre na China. Mas a gente tem que pensar o seguinte. O nosso objetivo é desenvolver anúncios de uma forma profissional. Aquele botão impulsionar, ele também vai te aumentar a audiência através do impulsionamento. Só que você vai trabalhar com um nível muito limitado de recursos, de customizações, de otimização, de controle, que assim, você pode até fazer um anúncio impulsionado que tenha resultado. Mas se você souber fazer utilizando o Business Manager, né? A plataforma mesmo de anúncios do Facebook Ads, você vai ter um resultado muito maior, porque lá você realmente, né? Imagina uma sala de controle que você tem vários botões que você pode apertar, várias telas que você pode ver, e o outro é sei lá, um painel de um Ford Ka, entendeu? Que não, quase que não tem nada. Então a diferença é mais ou menos essa. Então, não morre panda na China toda vez que aperta aquele botão, isso é mentira, mas aquilo dificilmente vai te levar para outro nível, vai te entregar resultados que sejam extraordinários que você pode sim alcançar através da ferramenta de anúncios mesmo do Facebook. Anunciar nas redes sociais é melhor do que portais de imóveis? Olha, isso feedback de corretores mesmo, de pessoas do mercado, que o lead que chega através dessas plataformas de imóveis, dos portais, são leads não muito bons, entendeu? Porque o mesmo lead, como ele está num portal, é como se você tivesse, de certa forma, você fosse apenas um item da vitrine, entendeu? Então ele vai fazer contato com várias pessoas, ele vai sofrer um assédio muito grande. Então, para aquele cliente, vai ser muito mais difícil você chamar a atenção dele. Ao mesmo tempo, se você trabalha com ofertas de lançamentos, normalmente esse perfil de cliente ele vai lá porque ele quer um imóvel pronto. Então é difícil de você conseguir convencê-lo a, de repente, comprar um imóvel que está na planta. Então, a única dica que eu dou é, se você for anunciar em portais, sempre busquem planos que te deem um mínimo de topos, né? Então que te garantam uma quantidade de topos, porque quanto mais em destaque você aparecer, menos assédio, né? Menos assediado esse cliente vai estar sendo, né? Bom, e tem gente perguntando como aplicar o gatilho da escassez na oferta de imóveis. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode falar que são as últimas unidades, você pode falar que aquele imóvel vai ficar mais caro, que ele está com preço, últimos dias, com preço promocional, você pode falar que existe algum benefício que não vai existir mais, você pode falar que a maior parte das unidades já foram vendidas, enfim, existem várias formas de você fazer isso. A aula 3 vai ficar fixa no canal? Possivelmente não, possivelmente só até amanhã. É mesmo só para poder, enfim, quem não assistiu, que estiver vendo a aula 4, poder correr lá e ver.
né? Não façam isso agora, por favor. Hashtags impactam em anúncios? Não, não impactam. Hashtags, na verdade, é um recurso que o Facebook ele te dá, desculpa, o Instagram ele te dá para que você consiga relacionar seu conteúdo a determinados tópicos. E isso vai melhorar a sua encontrabilidade no orgânico, mas para anúncios não faz diferença. Devo começar pelo Google ou pelo Facebook Ads? Olha, minha opinião é mais fácil você começar pelo Facebook Ads. Primeiro porque ele vai te exigir um investimento menor. Então, acaba sendo mais barato você começar por aqui. E outra, porque é um pouco mais simples. O Google ele tem mais botões para apertar, assim, que torna uma parada mais complicada. Bom, então foram algumas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Enfim, na aula tá rolando, pode ir colocando que depois eu vejo todos e respondo, tá? E assim, vamos lá, galera, vamos comentar, eu quero muitos comentários. Vamos dar like, vamos curtir, vamos compartilhar isso com os colegas. Eu tenho certeza que esse conteúdo, principalmente o conteúdo de hoje, ele vai ajudar muito, né? Então a gente, igual eu falei na última aula, chega de ter muito potencial e não obter resultados. A ferramenta está aí, a ferramenta é tráfego. O que você precisa para vender imóvel? Você precisa ter o imóvel na carteira e você precisa encontrar o comprador. O tráfego é aquilo que te liga as duas pontas. Então, assim, se você domina tráfego, você tem um poder que, assim, ele é absurdamente grande. Se você não deu conta disso ainda, abra seus olhos, porque outras pessoas vão dar. 2021 tem muito lançamento para vir, sabe? Você fazendo tráfego, você pode conseguir clientes para você pode ter uma renda extra, ou seja, você está fazendo seus anúncios, aí os colegas querem saber, poxa, mas como é que você está vendendo tanto? Né? Poxa, eu comecei a fazer os anúncios de uma forma mais profissional, enfim, eles vão querer te pagar para você fazer o deles também. Isso eu te garanto. Por quê? Porque não tem quem faça nesse mercado. Não tem quem faça tráfego direito. Você pode contar nos dedos. Então é uma lacuna no mercado. É um superpoder que você pode estar adquirindo, entendeu? Então, se você está cansado de ter muito potencial e não alcançar resultados, pode saber que isso o tráfego, ele pode ser a ponte e vai ser a ponte que vai te ligar ao resultado que você espera. Beleza? Bom, vamos falar então, começar a nossa aula de hoje, falando sobre os 4 padrões dos melhores anúncios. Então, assim, como eu faço tráfego há já bastante tempo, eu comecei a verificar. Eu sempre faço muitos testes, então eu comecei a verificar padrões. Padrões que, se repetindo, eu consigo pegar uma campanha do zero, colocar ela no ar e ela já começar com um padrão de performance que seja superior à média, entende? E aí esses padrões a gente pode dividir em 4, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre esses 4 padrões dos melhores anúncios. É uma forma de começar a abrir a sua mente para começar a criar anúncios criativos, né? Então, notem o seguinte, o próprio Facebook, se você for lá na plataforma, ele não vai chamar de anúncios, ele vai chamar de criativos. E por que ele faz isso? Porque anúncio é chato. Então, a ideia é se chamar de criativo, as pessoas entendem que você tem que criar anúncios que sejam realmente criativos. Então, isso vai trazer uma melhor experiência, um melhor engajamento das pessoas e vão envolver essas pessoas muito mais no seu anúncio, na sua oferta, tá? Então, corrigindo aqui, 4 padrões dos melhores criativos, né? Então, primeira coisa que você precisa entender, principalmente se você estiver no começo, a perfeição não existe. A única forma de você melhorar é fazendo, né? E não adianta você entrar numa neurose que você precisa estudar, eu não estou pronto para começar a fazer. Não é isso. Você tem que saber o mínimo, né? E isso aí eu te falo, se você viu a aula 1, a 2, a 3 e agora está vendo a 4 e não foi para o gerenciador de anúncios ainda começar a criar seus anúncios, você está perdendo tempo. Porque finalizando essa aula,
os conceitos, a base, as ferramentas, todas eu te entreguei. Você já pode começar, entendeu? Então a única forma de você melhorar esse processo é fazendo. E aí lembrando que tráfego, ele é a junção de 4 coisas. Gestão, coleta, análise e otimização. Então, você vai colocar os seus anúncios para rodar e vai acompanhando esses anúncios, vai fazendo testes, vai otimizando e cada vez eles vão ficando melhores, mas você precisa começar, né? Então não acha que você precisa começar a partir da perfeição, porque essa perfeição você nunca vai alcançar. Você simplesmente precisa ir lá e fazer, tá? Outra coisa, no mercado imobiliário é muito comum você colocar a foto do imóvel, coisa assim. Só que, imagina o seguinte, um grande lançamento, quanta gente está vendendo esse mesmo imóvel? Imagina que a pessoa está lá, na Vila Mariana, ela vai comprar um imóvel na Vila Mariana. Quanta gente que está anunciando esse imóvel? Sempre com aquela mesma foto, aquela mesma chamada, Ctrl+C, Ctrl+V. Se você coloca a sua cara, e por exemplo, imagine que você faz um vídeo apresentando um decorado, sabe? Olha como que isso vai te diferenciar, como que isso vai gerar valor e vai gerar empatia, né? Então, assim, mostre a sua cara, não tenha medo de ser feliz, sabe? Não tenha medo de se expor, de mostrar a cara, porque isso vai ser visto como um diferencial. E se você não fez isso ainda porque você está na neurose de que você não se acha perfeito, você não gosta da sua voz, você não gosta de você, saiba que a única pessoa que está preocupada com isso na face da Terra é você mesmo, entendeu? Então, assim, chega de neurose, começa a gravar vídeos. Esse é o maior diferencial que você pode ter. Faça com os recursos que você tem. Quanta gente que eu vi falando assim, poxa, eu não estou tirando foto ainda porque eu preciso comprar uma câmera profissional, eu não estou gravando vídeo porque eu preciso de um ring light, eu preciso de não sei o que. Gente, tem pessoas que fazem lançamentos na internet multimilionários e gravam criativos do celular. Sabe? Então, assim, sem neurose, você tem um celular, você tem tudo que você precisa, sabe? Tudo que você precisa para poder tirar foto, para poder gravar seus vídeos. Então, assim, você não é a Netflix. Então, se você é outra neurose, se livre dela, tá? Se você não sabe design, foda-se. Com perdão da palavra, você não precisa de design para começar a fazer. Sabe? Você tem as fotos do empreendimento, você faz uma chamada legal, você sabe? Mas nossa, precisa colocar um design, uma coisa para poder chamar mais atenção. Muito mais vale você fazer uma boa curadoria para poder separar aquela foto que vai impactar o cliente do que você fazer aquelas linhas, aquelas coisas bonitas e tal que normalmente, né, normalmente as construtoras elas contratam agências de publicidade, né? Então o pessoal assim é fera de florear e tal. Nada errado, nada contra, entendeu? Mas não acha que isso é necessário, que isso é essencial para você começar a fazer, não precisa disso, entendeu? Se você tiver uma boa foto, recorta ela, coloca ela num tamanhozinho certinho, existem vários programas simples que você coloca lá o tamanho que você quer e fica bom, entendeu? Começar hoje é melhor do que começar amanhã. Então, se você quiser começar, começa o quanto antes, sabe? Isso é uma corrida. Pensa o seguinte, ninguém faz tráfego, pouquíssimas pessoas fazem tráfego para o mercado imobiliário. Então, isso vai ser uma corrida. Daqui a 3 anos, talvez o mercado esteja até saturado de gente fazendo tráfego, mas hoje não tem. Então, quem chega primeiro bebe água limpa, né? O mega produzido converte menos. Isso é uma coisa que eu já observei. Então, toda vez que você faz uma mega estrutura, vai lá, faz filmagem com drone e tal, isso não gera engajamento, não gera empatia, porque é muito mais verdadeiro você pegar o seu celular e gravar um vídeo seu apresentando o decorado do que fazer uma super produção, sabe? Porque a pessoa ela vê aquilo como algo meio fake, entendeu? Então, quanto mais legítimo, quanto mais
parecido com aquilo que já é familiar para ela, mais engajamento gera. Outro tópico, cada um no seu quadrado, né? Quando se fala de formatos dos criativos, a gente tem que pensar o seguinte: existem formatos, isso é muito importante, que são formatos que você precisa obedecer. Não dá para sair pegando uma foto e carregando ela direto no Facebook para poder rodar anúncio, não adianta. Então, por exemplo, o feed, ele aceita 3 tipos de formato, que é o quadrado, né? Isso basicamente é algo que eu falo toda a aula para ver se entra na cabeça de vocês. Aquele formato quadrado, que ele é 1080 por 1080. O 4x5, que ele não é quadrado, ele na vertical ele é um pouquinho maior, tá? Inclusive, quem perdeu a última aula, eu falei sobre as resoluções de cada um e onde que você vai para poder saber todos os formatos de anúncio que você precisa. Aceita também o 16x9, que é aquele formato bem assim, olha, né? Bem tijolinho, só que não faça isso, tá? Usa sempre o quadrado, ou de preferência o 4x5, que ele não é quadrado, mas ele vai ocupar mais espaço. Lembra que a gente falou muito de como chamar a atenção na última aula. Então, o tamanho, o padrão de cor, tudo isso vai ser um diferencial para chamar a atenção do seu anúncio, tá? E cuidado com o excesso de texto na imagem. Então, uma das coisas que o Facebook, de certa forma, ele não gosta é que você coloque muito texto nas imagens. Então, isso, ele até teve uma mudança recente, essa mudança. Não deve fazer um mês, mais ou menos, porque antes, se o seu anúncio tivesse muito texto, ele poderia até reprovar o seu anúncio. Hoje ele não faz mais isso, entendeu? Então ele relativizou um pouco isso. Mas ele sabe que a imagem, o papel da imagem não é trazer um conteúdo textual excessivo. Isso, de certa forma, incomoda o usuário do Facebook. Então, quanto menos textos, melhor. Então, é melhor você escolher qual mensagem objetiva que você coloca lá, né, do que pegar um tanto de texto e entupir na imagem. Porque a pessoa ela não vai... O texto não vai chamar atenção, porque tem muita coisa para ela ver. E também a imagem vai ficar... O texto está sobreposto à imagem. Então, a imagem, de certa forma, vai ter menos evidência, tá? Então, o que eu recomendo é principalmente esses formatos, 1x1, que é o quadrado, e o 4x5. Nos stories, hoje tem um cachorro aqui que, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Conteúdo é bom, esquece o cachorro. O stories, aí esse formato, assim, ó, retangular não, né? É um formato vertical. Então a proporção é 9x16, que é igual a dizer 1080 pixels por 1920 pixels, tá? Também muito fácil de vocês. Existem aplicativos de celular que você consegue mudar essas resoluções e isso é muito tranquilo, entendeu? Joga no Google que você vai conseguir fazer do jeito que você precisa. Outra coisa, outra dica que eu dou e que é algo que assim eu tenho utilizado muito e tem dado muito certo. Pouca gente sabe que você consegue fazer stories sequenciados, anúncios sequenciados de stories. Então você pode pegar, por exemplo, 3 stories e colocar em sequência. Então imagina o seguinte, a pessoa ela está navegando nos stories, aí ela viu o primeiro, ela vai pular, vai para o segundo, ou seja, você tem uma segunda tentativa. E aí pulou, vai para o terceiro. Então você tem 3 possibilidades de poder atingir aquela pessoa, chamar a atenção dela, né? Eu, assim, normalmente, uma coisa que eu tenho feito muito, eu já coloco, de repente, uma pergunta no primeiro stories e coloco, olha, se você não se interessa por isso, pule. Porque, enfim, a pessoa não tem interesse, não tem por que chamar a atenção dela, né? Mas se ela tem, aí ela vai navegar, vão ser 3 sequências de stories. Então você cria lá esse carrossel dentro dos stories e você vai estar chamando mais a atenção dela. Lembrando que
A gente falou muito na última aula sobre como gerar atenção, como chamar a atenção daquela pessoa, né? Não sei se vocês lembram, mas a aula 3 foi muito em cima disso. Imagine você navegando no feed. Você está lá navegando, né? Olha quanta informação está passando aqui no feed, sabe? São posts, mais posts, mais posts. Nos stories, não. A tela é só sua, entende? Então, assim, anúncios de story, você não está competindo a atenção com ninguém. A única coisa que a pessoa pode fazer é pular o seu story, mas a tela é toda sua, então os anúncios de story, eu tenho feito várias campanhas focadas em story e todas elas estão performando muito bem. Enquetes, então você pode colocar também enquetes, anúncios de enquetes nos stories, dentro da ferramenta que te permite fazer isso. Anúncios com texto narrado. Então você pode, por exemplo, clicar nos stories, vai gravar um story, né? Você fala o texto, aí depois você pega aquela ferramenta de colorir, colore toda, é só segurar na tela, ela vai colorir toda e você escreve o seu texto. Então, também é um tipo de formato que funciona. E anúncios de texto, né? Então, imagens mais textos. A quantidade de texto no story não há um limite. O limite é o bom senso. Só que assim, sempre tenta ser objetivo, porque a pessoa não está ali para perder o tempo. Ou você chama a atenção dela, ou ela vai voar. Tá? Então, esses seriam os padrões para anúncios criativos. Tá? E por último, conversa um a um. Né? Então, o que é o conversa um a um? É a pessoa ela vê aquele seu anúncio e fala assim, essa pessoa está falando comigo? Então existem formas de você fazer isso. Se você consegue passar essa emoção, passar essa sensação para o usuário, né? Para o seu potencial cliente, você prendeu a atenção dele. Né? Então, imagina que eu faça um anúncio. Né? Você está navegando no Stories, está assim... Aí, de repente, aparece lá o Edu. Você é corretor imobiliário? Você já tentou gerar leads e perdeu dinheiro? Tem uma forma que dá muito certo para mim. Arrasta aí que eu vou te contar. Então imagina você, corretor imobiliário, vendo um stories desse. Você vai falar assim, uai, eu já tentei fazer, eu perdi dinheiro, eu sou corretor. Opa, esse cara tá falando comigo, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu sou corretor? Entendeu? Então, assim, esses anúncios, aí existem algumas técnicas, né? Você começar com uma pergunta que seja uma cópia de segmentação. Ah, você já teve esse problema? Isso já aconteceu com você? Você pertence a tal grupo? Você faz tal coisa? Você se preocupa com determinada coisa? Você já tentou algo e não deu certo? Então, essas perguntas fazem a pessoa sair de uma postura passiva, né? Ela está só recebendo informação, para ela entrar dentro de um processo refletivo. Então, você vai fazer ela pensar. Quando você faz a pessoa pensar, você entrou no jogo, você já tem a atenção dela. Aí é a segunda etapa. Né? Como você vai envolver ela, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Vamos lá. Quebra de conceito, quebra de padrão. Então, imagina o seguinte, você pega uma coisa que todo mundo acha. Né? Por exemplo, você faz um anúncio assim, imagina que o seu público seja um público mais de baixa renda. Você acha que é difícil você conseguir um financiamento imobiliário? Sabia que isso pode ser muito mais fácil do que você imagina? E você pode ter o apartamento que você tanto sonha? Arrasta aí que eu vou te contar como que é. Alguma coisa assim, entendeu? Então, você pega uma coisa, imagina lá, a pessoa, ela não comprou um imóvel ainda porque ela acha que ela não tem perfil para comprar, não sabe? Eu não conseguiria um financiamento, entendeu? E aí você desconstrói isso, né? Então você pega um conceito que a pessoa tem e quebra esses conceitos. E essa dualidade, ela gera também um impacto grande e
a probabilidade dessa pessoa converter no anúncio é muito maior. Você pode começar contando uma história. História sempre chama atenção, né? Você sabia que eu atendi um cliente uma vez que aconteceu isso, isso e isso. Enfim, então começa com uma história, porque a pessoa, toda vez que você inicia uma história, qual que é o bacana? Se eu começo a te contar uma história, você quer saber como que ela termina, né? Então, por que a gente sofre tanto, quem gosta de série, né? É, igual eu adorava Game of Thrones, acabava a temporada, assim, meu mundo acabava, porque eu queria muito saber o que acontecia. Então, o poder da história é justamente esse, porque o nosso cérebro, ele é preparado para poder fechar ciclos. Então, você começa alguma coisa, ele quer saber, ele quer chegar até o final. Então, se você começa contando uma história, é uma forma muito eficiente de você envolver também a pessoa que está do outro lado. E provocação, é o famoso dedo na ferida, né? Então, isso é um recurso que funciona e funciona muito bem. Só que toda vez que você aborda um assunto que ele é mais polêmico, isso acaba sendo meio que uma faca de dois legumes, né? Que vai ter gente que vai se identificar e vai ter gente que pode se ofender, né? Então, uma provocação, você tem que ter muito bom senso e saber justamente, né, qual que é o melhor momento de você utilizar ou não utilizar esse tipo de recurso. Mas é um tipo de recurso que também super engaja, tá? Então, esses são os 4 padrões que eu verifiquei que eles trazem um resultado mais contundente para as campanhas. E esses 4 padrões, basicamente, eles se repetem em toda a campanha minha, tá? Vamos falar um pouco sobre elementos do anúncio agora, tá? Primeira coisa, o anúncio, né? Então, eu continuo falando anúncio porque eu sei que é familiar para vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: esquece anúncio. O criativo, né? O criativo. O próprio Zuckerberg chama de criativo, ele não chama de anúncio, né? Por que ele chama de criativo? Porque tem que ser criativo, né? Ninguém gosta de ver anúncio. Se você criar anúncio, que por sua vez é anúncio chato, ninguém vai querer ver e o resultado vai ser ruim. Se você cria um criativo, vai envolver e o resultado vai ser bom, tá? Então, elementos do criativo. Imagem, vídeo, né? Copy, eu vou explicar um pouco, título. Então, basicamente, são esses 3 elementos. E aí, eu quero chamar a atenção no seguinte. Tá vendo aqui que eu coloquei 1, 2 e 3? Isso é proposital. É o seguinte. Toda vez que você está rolando lá o feed, o que vai te impactar primeiro, o que vai te fazer parar de rolar o feed, vai ser a imagem ou vídeo. Então, o elemento visual, sem sombra de dúvidas, ele é o primeiro item que atrai a atenção daquele usuário. Depois, o texto do anúncio e, por último, título. Então, o usuário, ele lê exatamente dessa forma. Então, a primeira coisa que você tem que focar para poder chamar a atenção daquela pessoa é em criar uma imagem ou mais de imagem, né, se for um carrossel, alguma coisa assim, que seja atrativo, que quebre padrão e etc. Então, vamos falar, mas lembra que isso é uma ordem, isso não é aleatório, tá? Quando a gente fala em imagem e vídeo, deixa eu só corrigir aqui. Primeira coisa, a gente tem que estar muito atento às cores. Então, algumas cores, como verde, laranja, vermelho, principalmente cores que sejam mais quentes, mais chamativas, elas tendem a gerar maior quebra de padrão. Tá? Então, às vezes você tem aquela foto muito bonita, mas é uma foto fria. Aquela pessoa, ela está naquele looping, né? Rolando lá o feed ad eterno. E ela só vai parar se tiver algum elemento visual que desperte o interesse dela. Então a primeira coisa que você tem que estar atento são as cores, o contraste, né? E o contraste não necessariamente no que diz respeito às cores. Você pode ter uma foto que ela quebra um padrão, né? Então, por exemplo, você está
rodando lá, aí aparece uma, sei lá, uma velhinha fazendo um sinal de heavy metal, né? Isso é uma quebra de padrão. Então, é algo que você não espera estar ali. Então, tudo que quebra padrão chama atenção, né? Então, são formas de você parar a pessoa de rolar e aquilo vai falar, o que é isso? Né? Então, quebra de padrão, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Fotos de qualidade. O que a gente vê muito no mercado aí, imobiliário principalmente, são fotos que são tiradas dos imóveis, principalmente quando são imóveis já usados, fotos muito ruins, né? A gente vai lá, tira foto com aquelas câmeras, aquelas lentes olho de peixe, né? Não, que mostra mais, aquilo é horrível, distorce tudo e fica uma porcaria, entendeu? Então, assim, fica atento aos ângulos, fica atento à qualidade da foto, sabe? Pense o seguinte, você algum dia, né, ou foi ou vai ser um comprador de imóvel também. Então sempre tente pensar, olha, se fosse eu, essa foto chamaria minha atenção? Né? Não vai tirar foto de vaso, de banheiro, não vai tirar foto de, sabe, de porta, de janela, sabe? Tenta pegar aquele ambiente, né? Claro que se for um ambiente que já está mobiliado, está bonito, um apartamento decorado, isso tudo facilita. Mas mesmo se for um apartamento que está vazio, você não vai tirar foto da porta, do rodapé e da privada. Né? Isso é bom senso. Né? Então você tem que se colocar no lugar do seu cliente para saber se aquela foto, aquele recurso vai chamar a atenção dela. Porque se não chamar, não adianta criar um anúncio com aquilo. Tá? Testes AB. Isso aqui é muito importante. Tem gente que vai lá, sobra um anúncio, né? Essa foto aqui é a mais bonita. Eu acho que essa foto aqui vai bombar, vai ser muito bacana. E coloca aquela foto lá. E o negócio vai dar ruim. O anúncio não vira, não gera lead, você já gastou dinheiro. E você tá, putz, e agora, né? O que eu faço? Você já começou errado. Porque uma coisa é o seguinte, imagina um imóvel. Ele tem uma piscina de borda infinita na cobertura. Ele tem um salão de festas maravilhoso. Ele é uma torre super bacana. Ele tem academia. Ele tem lá o decorado que é maravilhoso. Qual foto que vai chamar mais atenção, né, considerando tantas possibilidades, qual foto que vai chamar mais atenção do usuário? Não sei, realmente não sei, sabe? É claro que, né, a gente olhando, né, num caso concreto, a gente aposta, né, não, eu acho que essa aqui vai chamar mais atenção. Com a experiência você acaba conseguindo direcionar um pouco melhor. Mas se você separa lá 5 fotos que potencialmente chamam atenção, você vai subir 5 anúncios, 5 criativos, cada criativo com uma foto. Você não colocou o orçamento lá, vou gastar R$ 40 no dia. E coloca lá seus criativos. O Facebook que se vira para poder mostrar mais a foto anúncio A do que o C, do que o B, do que o D, entendeu? Você vai subir lá. E de acordo com a performance, o nível, a quantidade de interações, de cliques que cada foto vai tendo, o próprio algoritmo vai direcionando para que aquela foto seja mostrada mais. E aí o que você faz? Você pode tirar a pior foto, trocar por uma outra foto, e aí aquele teste vai estar rodando, entendeu? Então você já começa com múltiplas opções de criativos, que isso já vai te dar um poder muito maior para você começar um anúncio que vai dar certo. É simples assim. Evite texto em excesso. Então, o ideal é que na foto não tenha mais do que 20% da área da foto seja preenchida com texto. Né? A foto é para chamar a atenção, não é para o texto do anúncio estar em cima dela. Tá? Então, isso o próprio algoritmo ele vai te sabotar se você pegar uma foto e colocar muito texto. Copy do anúncio. Para quem não está muito habituado com essa expressão copy vem do português copywriting, tá? Do inglês copywriting. Então, é um tipo de escrita persuasiva muito utilizada em anúncios. Né? Então, quando a gente fala da legenda, muitas vezes você vai ver falando copy. Né? Até na aula 1 eu coloquei um pequeno glossário do marketing,
para que esses termos eles comecem a ficar mais familiares para vocês. Então, toda vez que eu falar copy, eu estou falando da legenda, do texto, tá? E aí vai algumas dicas. Vamos lá. Primeira coisa, a legenda do anúncio precisa gerar atenção e interesse nas duas primeiras linhas. Então aposte nos, não digo nem 200 caracteres, mas pensa o seguinte, pensa 2 linhas. E aí depois, quando você subir o seu texto lá, a própria ferramenta ela vai te simular aquele formato, entendeu? Normalmente a pessoa vai aparecer 2 linhas e ela vai precisar pressionar para poder abrir. Se aquela foto não chamou interesse, não chamou a atenção da pessoa, se as 2 primeiras linhas não chamaram a atenção da pessoa, esquece, aquela pessoa já voou, entendeu? Então, principalmente a primeira frase, as 2 primeiras linhas, você tem que trabalhar com algum gatilho que ele seja muito impactante, tá? Vamos lá. Tá, mas de que forma que você consegue chamar a atenção nesse comecinho desse texto? Trabalhando com perguntas. Então, perguntas sempre, lembrando, né? Perguntas fazem que a pessoa ela saia dessa postura passiva e que você entre dentro da cabeça dela e faça ela raciocinar. Né? Toda vez que você coloca uma pergunta, o próprio cérebro já fica condicionado a encontrar uma resposta. Então, você já traz a pessoa para o jogo. Através de uma provocação, então você pode provocar ela a fazer uma reflexão também. Através de dualidade, então você mostra 2 cenários, né? Ah, você prefere morar no lugar A ou no lugar B, sabe? Então, trazer duas opções que faça a pessoa tomar uma escolha, isso também sempre chama atenção. E uma coisa, que é um detalhe besta, só que faz toda a diferença. Usa emojis nas suas copies, né? Aqueles bichinhos lá, sabe? Emojis mesmo. Utiliza emojis nos seus textos porque anúncios que têm emojis, eles convertem 30% a mais. Por quê? Porque a pessoa está navegando o feed, é tudo mais do mesmo. Se aparece lá uma carinha diferente, uma coisa assim no seu texto, você não pode colocar negrito, né? Já tive cliente falando assim, não, acho que tá bom, Eduardo, mas não dá para negritar essa parte, não? Eu falei, não, negritar não tem como, né? A ferramenta não permite. Você pode colocar emoji, entendeu? Então é um recurso visual para além da foto que você vai estar fazendo também, diferenciando aquele seu conteúdo. Então, essa dica do emoji é muito boa. Aí beleza, chamamos a atenção. E aí vamos para a hora de encantar o cliente, despertar o desejo. E aí a gente falou na última aula, eu não vou passar nesses gatilhos, porque né, quem não viu a aula 3, ela está disponível ainda, volta. Mas trabalhar com escassez, urgência, trabalhar com a dualidade de dor e prazer, ela também funciona muito bem para você engajar, trazer uma prova social, né? Por exemplo, tem um lançamento, 80% das unidades vendidas nos primeiros 7 dias de lançamento. Isso é uma prova social, entendeu? A pessoa fala, nossa, se tem tanta gente comprando é porque é bom, eu quero também. Antecipação. Você pode, por exemplo, fazer uma jogada da antecipação com prazer, né? Então você dá alguns exemplos. Imagina você nessa área gourmet, né? Nessa varanda gourmet com a sua família e, sabe, usufruindo, né? Aproveitando de finais de semana de sol com a sua família na piscina, enfim, você dá exemplos que tragam a pessoa para aquele ambiente, entendeu? Que ela consiga antecipar aqueles momentos de prazer que ela potencialmente pode ter se ela comprar aquele imóvel. Ancoragem, né? Ancoragem é um pouco mais difícil de você utilizar para o segmento imobiliário, mas também tem como, né? Então você pode falar que o imóvel ele estava
por X e agora ele está por Y, né? Enfim, né? Então, todos esses... Quem não viu a aula 3, vale muito a pena. O conteúdo está muito bacana. E eu falo de todos esses gatilhos mentais. Então, a melhor forma de você conseguir despertar o desejo é escolher os gatilhos mentais certos, que eles tenham sinergia com a sua oferta, né? Não dá para criar uma legenda, né? Uma copy com todos esses, porque seria um texto muito grande, então você vai ter que escolher quais você vai utilizar. No final da aula, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou mostrar onde que eu utilizei gatilho mental, e aí você vai associando eles aos benefícios que o próprio imóvel tem, enfim, né? E por último, né? Então, primeiro você chamou atenção. Aí depois você encantou aquele usuário. Despertou o desejo. Agora você vai propor uma única ação. Né? Quantas vezes que você já viu post, anúncio, né? Clique aqui, acesse o site, ligue para o... fale com o WhatsApp número tal, acesse não sei o que. Então não, você não vai fazer isso, entendeu? Você não é amador mais. A partir do momento que eu te falo isso, você não tem por que você fazer. Você vai propor uma única ação. Uma ação e nada mais, tá? Porque se você propõe uma única ação, a probabilidade de a pessoa ela fazer aquilo é muito maior, né? A gente falou na aula 3 sobre o paradoxo das múltiplas alternativas, né? Como que isso gera um bloqueio nas pessoas. Então, por exemplo, né? Clique em obter uma cotação, clique em enviar uma mensagem, deixe um comentário, clique em saiba mais, enfim, né? Então você vai propor uma única ação. Se você seguir... Nossa, perdi total aqui. Vamos lá. Se você seguir esses 3 passos, a estrutura básica está feita, né? Então, uma legenda que gera atenção, desperta o desejo e propõe uma única ação é o que você precisa para poder ter uma boa legenda. E aí o 3, né? A gente falou da imagem, falamos da copy e o título, né? Então, o título também ele tem que gerar atenção e interesse. Legal? E aí um extra. Coisas básicas, mas não custa falar, né? Evite erros de português na legenda. Não deixe de trazer as características que sejam realmente relevantes do imóvel no anúncio, né? Não esqueça de falar da vizinhança. Seja coerente e verdadeiro. Não adianta você pintar um imóvel que quando a pessoa for ver, aquele imóvel não corresponde. Você está tão empenhado em chamar a atenção dela que você pintou um imóvel que é diferente do que ela vai chegar na hora. Isso só vai gerar uma frustração e não vai te gerar venda, né? Então não custa nada lembrar. E aí vamos para alguns exemplos práticos, tá? Eu pedi para quem quisesse, né? Eu mandei um e-mail falando, olha, quem quiser mandar exemplos de anúncios que está fazendo, a gente vai ver, né? Eu vou fazer uma curadoria e eu vou trazer isso para a aula para a gente fazer uma análise baseada em um anúncio prático, né? Então, eu recebi alguns. Para essa aula não ficar muito longa, eu escolhi um que eu acho que faz muito sentido, tá? É um imóvel mais de alto padrão. Depois eu posso fazer sim de um imóvel um imóvel mais barato, né? Porque é um tipo de copy, vamos dizer assim, mais simples, né? Quando o imóvel é mais barato. Quando é alto padrão, é um pouco mais complicado, é por isso que eu escolhi esse, né? E aí eu escolhi o anúncio da corretora Rejane.
tá? Então vamos ver o que ela mandou, tá? Ela mandou algumas fotos, né? Então se vê que é um imóvel, né, uma torre alta, um imóvel bem bonito, né? Academia bacana. Aqui tem, parece que é uma área de lazer dele, tá na cobertura. Bicicletário. Pô, legal, né? Tem uma área comum aqui também, parece que um salão de festa, né? Então, um imóvel bem legal. E ela mandou o texto que ela está utilizando. Eu vou abrir o Word aqui. Aqui eu acho que ele está meio pequenininho para vocês. Então, vamos lá. O que a Regiane mandou? Uma vista privilegiada. Moro no Campo Belo com mais qualidade de vida. O Vista Campo Belo é um projeto de 2 torres, sendo uma de 33 pavimentos, com opções de planta de 77 metros quadrados e 131 metros quadrados. Apartamentos de 131 metros quadrados possuem 3 suítes, 3 banheiros, lavabo, 2 vagas de garagem, depósito privativo, piscina coberta, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, espaço fitness. Está a 500 metros das estações Brooklyn, Campo Belo, da linha Lilás Metrô. Pô, o anúncio dela não tá ruim, não tá mal estruturado, né? Só que vamos pensar o seguinte, aqui ela trouxe aqui qualidade de vida, duas torres, né? 33, aí trouxe a metragem, trouxe as características do imóvel. Trouxe que é perto do metrô. Então, o último item foi o perto do metrô. É algo que eu acho que assim poderia estar um pouco mais acima. E ela não coloca uma ação. Então, vamos falar assim, qual que é não o maior erro, né? Mas qual que é a maior deficiência desse anúncio? Ele não envolve tanto, né? Então, atenção. Vamos ver como que a gente divide isso aqui. Atenção. Envolvimento e ação. Vamos pensar nessa estrutura. Atenção. De que forma que ela está chamando a atenção? Uma vista privilegiada. Moro no Campo Belo com mais qualidade de vida. Isso chama tanta atenção? Acho que não. Não chama tanta atenção, não. Envolvimento. Envolvimento. O Vista Campo Belo é um projeto de 2 torres. É um benefício ser 2 torres? Não, acho que não. 33 pavimentos, então isso, poxa, é uma torre super alta, né? Então acho que isso poderia ser mais bem usado. E as plantas? Isso é característica. E o resto também é característica. E ação não tem. Então, analisando a nível estrutural a copy dela, são esses principais elementos que eu acho que faltam, né? E o que eu trouxe? Eu peguei esse mesmo anúncio e trouxe uma estrutura dentro, trazendo essas coisas que eu falei anteriormente para vocês, tá? Então, algumas referências, né? Ela tinha mandado o texto dela, que é esse que eu li para vocês. Só que, pelo nome do empreendimento, você joga no Google, você tem tudo, né? Então, já descobri a landing page, né? É o empreendimento da Trisul, enfim, né? Aqui tem as fotos, as características, né? Tá tudo aqui. Aqui eu tenho mais elementos para poder trabalhar. E aí, eu consegui também, e aí, isso é algo muito bacana, que eu vou mostrar no final da aula. Como que eu consigo pegar e saber todos os anúncios da Trisul que estão rodando.
tá? Não só dela, mas de qualquer anunciante do Facebook. Então isso é um ouro que eu vou entregar, só que nos últimos minutos da aula. Então, se você quer saber isso, fica aí. Calma aí que eu vou falar, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Eu descobri que a Trisul ela tá anunciando esse móvel dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não, quanto mais um. Isso. Tá? Então tá. A própria construtora, né, incorporadora, seja lá o que for, ela está anunciando esse móvel dessa forma. Né? Então, 2 e 3 suítes na imagem, 77 a 131 metros, a 500 metros da estação Campo Belo. Legal. Nada demais, né? E aí a legenda. Apartamentos 77, 131 metros quadrados, com 2 e 3 suítes, 1 e 2 vagas, terraço, 500 metros da estação Campo Belo, condomínio com lazer completo para toda a família, clique e saiba mais. Aí, ó, colocou a call to action, né? Menos mal. Assim, o anúncio da Regiane está até mais rico, né? Se você for olhar. Não vou falar que é um anúncio ruim, né? Não vou falar. Mas vamos pensar de que forma que a gente pode melhorar isso, tá? Então vamos lá. Como que seria o anúncio do Edu? Eu não vou mostrar foto e tal, porque eu acho que não é a ideia aqui, né? Então não fiz uma foto para mostrar. Basicamente pegaria as melhores fotos, colocaria alguma coisa, chamasse mais atenção e trabalharia com vários testes, é o que eu falei com você, tá? Então, nesse anúncio nessa copy nova que eu fiz, eu separei em 3. Atenção, envolvimento, ação. E o título, né? Que a gente precisa de um título para o anúncio. Então vamos lá. Esse aqui é o anúncio da Regiane. Então vamos mostrar e comentar como que ficaria o anúncio do Edu. Então, primeira coisa, como que eu chamaria a atenção? É uma torre super alta, né, numa região nobre da cidade. Então, eu colocaria: veja São Paulo de camarote todos os dias. Mora em um apartamento de 2, 3 suítes em um dos bairros mais nobres e desejados da cidade, Campo Belo. Ou seja, aqui eu já trouxe o seguinte: quando eu falo veja São Paulo de camarote, no mínimo, o sentimento que eu vou gerar na pessoa é de what the hell, né? que é isso, né? Onde que esse cara quer chegar? Né? Então, eu estou utilizando o quê? O gatilho da curiosidade. Né? Então, o gatilho mental da curiosidade. Mora em um apartamento de 2 e 3 suítes em um dos bairros mais nobres e desejados da cidade. Então, vocês acham que nobres e desejados está aqui por acaso? Não, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo o desejo. Eu já comecei a trabalhar o desejo. Então, eu falei aqui onde que é a região. Eu falei que é um apartamento de 2 e 3 suítes. Eu chamei a atenção do usuário através de um contraste, uma chamada não convencional, né? E também quando eu falo em camarote, quando a gente fala camarote, está muito ligado ao VIP, está muito ligado eu estou aqui num local que ele é diferenciado, ele é privilegiado. Então a palavra camarote, ela já carrega uma montanha de significado aqui na cabeça da pessoa, e é por isso que chama atenção. Né? Então a palavra camarote, ela não está aí à toa também. Então isso aqui é para gerar atenção. Aí de que forma que eu gero envolvimento? São 2 torres de 33 pavimentos com uma vista de tirar o fôlego. Né? Então, em vez de eu falar, é uma torre de 33 pavimentos. Não, aí, como que isso beneficia? Poxa, você vai ter uma vista da cidade inteira. Né? É ninguém em cima do céu. Você vai morar num mirante. Então, eu antecipo essa sensação para aquele usuário. Desfrute de uma incrível estrutura de lazer. Então, outra coisa, né? Tudo eu estou trabalhando desejo. Tirar o fôlego. Desfrute. Você só desfruta de coisa boa. Você não desfruta de coisa ruim, né?
Você desfruta de comida boa, você desfruta de um concerto bom, né? Não é coisa ruim. Desfrutar é sempre coisa boa. De uma incrível estrutura de lazer, com piscina coberta, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca e fitness. Olha como que eu estou trabalhando emojis aqui, olha. O tempo todo. Ah, Eduardo, mas isso aí é móvel de alto padrão. Ninguém quer ver emoji, não. Meu amigo, se o cara não parar para ler isso aqui, não adianta. Eu posso escrever aqui, sabe, uma peça de Shakespeare. Não interessa. Né? Se esses bichinhos chamar a atenção dele e ele ler meu anúncio, eu consegui o que eu quero. Entendeu? Isso serve para Minha Casa Minha Vida, isso serve para alto padrão, isso serve para o que for. Se você não tiver atenção, você não tem nada. Tá? Então, estão os emojis aqui. Esteja próximo a diversas opções de gastronomia, lazer, cultura e apenas alguns minutos do Parque Ibirapuera, Estação Brooklyn e Campo Belo. E aí, por fim, então aqui o que eu estou falando? Eu estou trazendo, olha, em vez de falar, aqui eu falei que ele está num dos bairros mais nobres e desejados. Aqui eu falei que ele vai ter uma vista de tirar o fôlego. Aqui eu falei que ele vai desfrutar de uma incrível estrutura. E aqui eu falei que ele vai estar localizado próximo a tudo que ele gosta. Porque quem pode comprar um apartamento, não sei quanto que é esse apartamento, mas vamos colocar que seja 1 milhão, alguma coisa assim. O cara, ele gosta de gastronomia, ele gosta de ter boas opções de lazer, de cultura, sabe? Ele gosta de saber que que ele tá a 500 metros do Ibirapuera, que ele pode andar de bike, fazer uma caminhada, sabe? Ele gosta também de saber que se ele precisar pegar metrô, ele ele está próximo, e isso valoriza o imóvel dele, então isso também é relevante. Então aqui eu já trabalhei melhor o desejo, porque eu preciso trabalhar o desejo para propor uma ação. Não adianta eu chamar atenção e já pular para a ação. Eu tenho que trabalhar o quê? O desejo. Aqui, por exemplo, olha, foi meio que o que eles fizeram. Pode até chamar atenção. Apartamento de 77 a 131 metros com 2 e 3 suítes. Condomínio com lazer completo. Então, assim, pode chamar atenção, mas você não trabalhou bem o desejo para poder propor uma ação. Aqui eu fiz o contrário. E aí, qual que é a ação? Você e sua família merecem o melhor. Pô, primeira coisa, quem compra imóvel de alto padrão é quem já tem, vamos dizer, 35 para cima, a pessoa já é diretor, já é gerente, já é empresário, sabe? Um funcionário público que ganha bem, sabe? Então essa pessoa, ela já tem uma idade mais ou menos que eu sei qual é, e essa pessoa, ela já tem filhos, muitas delas são casadas, e qual que é a maior preocupação dessas pessoas? É o bem-estar da família, né? Então, principalmente, quando eu coloco, se for uma mulher que estiver do outro lado, que você e sua família merecem o melhor, quem vai discordar? Não, merecemos não. Então, toda vez que eu parto de uma verdade que é absoluta, eu estou trazendo a pessoa para o meu lado. Não, minha família merece o melhor. Não adie mais a realização desse sonho. Então, o que eu estou trazendo aqui? Gatilho mental da urgência. Então, se a pessoa, imagina ela não mora de aluguel. Provavelmente não, ela já está no imóvel próprio. Só que às vezes o imóvel está pequeno ou não está no lugar que ela gosta, mas ela está sempre procrastinando. Né? Então, essa pessoa, principalmente se ela já tiver um imóvel próprio, é muito provável que ela esteja empurrando com a barriga a mudança. Só que eu trabalhei tanto o desejo dela anteriormente, né, que aí eu já entro no psicológico dela. Olha, sua família merece o melhor. Não adia mais essa mudança. Eu já gero urgência nela, entendeu? Se ela tiver aquela dor, aquilo vai fazer com que ela seja direcionada à ação. E qual que é a ação? Clique em obter cotação, então vai ter o botãozinho lá, né? E aproveite enquanto existem algumas unidades disponíveis. Ah, não, tem 300 unidades disponíveis, não quero saber. Aqui eu estou criando um senso de urgência, eu estou criando um senso de escassez.
tá? Isso aí não é problema. E coloco mais um emojizinho do e-mail, né? Então, assim, é claro que vai capturar o telefone, é claro que vai capturar o WhatsApp dessa pessoa, né? Só que o e-mail, de certa forma, poxa, legal, vou clicar aqui e vou receber uma cotação no e-mail. De certa forma, você diminui um pouco a objeção de receber um contato e aquele cara falante, ligando, sem parar, enfim, né? Então, bom, então, notem, deixa eu voltar aqui. Notem como que a gente conseguiu melhorar e tornar a mesma oferta muito mais atrativa. Tá? Inclusive, eu já falei com a Regiane que se quiser usar essa copy aí, tá tudo liberado. Tá? Pessoal que mandou, né? Não foi só a Regiane, eu recebi mais anúncios. Eu vou dar um feedback sobre todos. É porque, assim, olha o tempo que nós ficamos nesse anúncio. Né? Não daria para fazer isso com 2, 3 e tal, né? Mas eu vou dar um feedback em todos, tá? Não vou montar, mas pelo menos eu vou falar, olha, eu acho que está faltando tal coisa e tal. E assim, essa primeira vez que eu fiz isso, eu acho que foi muito bacana, porque é um exemplo prático, mas depois a gente vai fazer de novo, tá? Fica atento aí que eu vou estar trazendo isso, tá? Dica extra. Então, a dica de ouro aqui que eu falei com vocês. Antes, vamos só recapitular um pouco a aula, só para começar a encaixar os pontos e o Tico e Teco ficarem conectados. A gente falou sobre os 4 padrões dos melhores anúncios, tá? Então a gente falou, né, que a perfeição não existe, que você precisa começar agora, né, que você tem que trabalhar com os formatos adequados de anúncios, que você tem que propor uma conversa 1 a 1, a pessoa tem que achar que aquela mensagem está sendo direcionada para ela, né? De que forma que a gente faz isso. Falamos sobre os elementos do anúncio, né? Que numa ordem de prioridade e importância é imagem, depois a legenda, depois o título. Falamos também de algumas coisas que são essenciais, né? Eu acho que nem precisava falar isso, mas não custa. Dei para vocês um exemplo prático de como eu peguei tudo que eu ensinei na aula 3 e agora na aula 4 e coloquei dentro de um anúncio enviado por vocês, entendeu? Então, um caso super prático mesmo, né? Então, quem não entendeu como que aplica isso, sabe, rever as aulas. É a dica que eu dou, né? Então, obrigado aí a corretora Regiane por ter mandado esse anúncio. E aí, mas beleza, se isso tiver vago, sabe? Se mesmo assim, né, eu falei, ó, você tem que começar. Se você for fazer e der aquele bloqueio, eu vou ensinar para vocês uma forma de que vai facilitar muito que você consiga tirar novas ideias, tá? De que forma? O Facebook ele tem uma ferramenta que chama AD Library, que é um chamado bibliotecas de anúncios, tá? Então, como que funciona? Toda página do Facebook, né, normalmente você tem lá o anúncio no Instagram, que está vinculado a uma página do Facebook, e todo mundo que tem anúncio ativo rodando, eu consigo, através da página do Facebook daquela empresa, encontrar todos os anúncios que estão rodando. Né? Então imagina o seguinte, eu quero ver quais anúncios a Cirela está rodando. Vamos lá. Então, por exemplo, se você for o corretor da Cirela, e você quiser saber o que a Cirela está rodando, entra nessa ferramenta, né? Como é que eu acho, Eduardo? Eu vou colocar o link, tá? Vou colocar o link. Mas é muito fácil, você coloca AD Library. Tá aqui, ó. AD Library. Escreve assim, AD Library, com Y no final. Você já cai na ferramenta, tá? Então, coloquei Cirela, já apareceu a página da Cirela. Clico aqui. Ele pegou Portugal porque eu estou em Portugal, né? Então, enfim. Mas se clico aqui em todos os anúncios, ele vai filtrar
todos os anúncios. Ou deveria filtrar, né? Mas, enfim, programa ao vivo é assim mesmo. Beleza. É porque eu tava em Portugal. É porque não tem anúncio rodando em Portugal, né? Pelo amor de Deus. Tudo que é anúncio da Cirela tá rodando aqui, olha. Então, por exemplo, eu quero... Aqui, ó, Legacy Campo Belo, né? Sair de um Campo Belo para ir para outro. No Cirela, Legacy Campo Belo... Tá aqui, ó, a descrição, as fotos, os vídeos... Tá? Tá tudo aqui. Ativos esse anúncio. Então tem todos os links, né, para onde que está indo. Os textos, então, por exemplo, esse é um anúncio de formulário. Né, ele pega nome, e-mail, telefone. Gente, isso aqui não tem nada de hacker, não, tá? Isso aqui é uma ferramenta pública do Facebook. Todo mundo que anuncia, que aceita os termos, sabe que isso acontece. A questão é que ninguém... As pessoas não conhecem a ferramenta, né? Então... qualquer página que você quer. Então, por isso que... Como que eu achei isso aqui, olha? Como que eu achei isso aqui? O anúncio da Trisul SA. Assim. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Trisul SA. Aqui, ó. Tudo que é da Trisul tá aqui, ó. Então, meu amigo, você pega, você não sabe fazer anúncio de imóvel, né? Mesmo com toda a informação que eu te dei, sabe? Você dá aquele bloqueio, né? Aquele bloqueio da folha branca. Pega as melhores construtoras da sua cidade, começa a jogar aqui. Começa a ver como que eles anunciam. Vai ficar muito mais fácil, tá? Só que, gente, não é para entrar aqui, pelo amor de Deus, e copiar, não. Sabe? Porque se você souber fazer a coisa, eu fiz aqui com vocês. Né? Nós conseguimos fazer um anúncio, né? Com mais elementos, mais estruturado que o do que da própria construtora. Entendeu? Então, não é para copiar, é para você ter referências, você saber como que o mercado está anunciando. Isso já dá para vocês um poder muito grande para poder começar e colocar a mão na massa, tá? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Por favor, né, volto a pedir, lembrar, vamos, sabe? Esse é um movimento muito bacana, sabe? O mercado ele está muito carente de informação, de saber como gera. Isso pode transformar a vida de muita gente, de pessoas que você gosta, de colegas aí que você vê ralando, dando cabeçada e que não consegue progredir. Compartilha essas aulas, sabe? Poxa, tá? Toda terça-feira tá tendo umas aulas muito bacanas, começa a participar, divulga isso, porque assim, é a corrente do bem, né? Então eu tô fazendo isso, tenho certeza, eu tô tendo feedback que isso está ajudando muita gente, né? Então vamos ajudar para esse movimento ter cada vez mais ganhar força, né? E o nosso lema a gente tá lutando contra acabar com esses anúncios chatos, monótonos que tem no mercado imobiliário e pegar essas pessoas que têm potencial e que não alcançaram os resultados ainda, que lutam para poder alcançar já há bastante tempo, e através dessa plataforma, através do tráfego, conseguir dar o poder para que essas pessoas elas comecem a realizar os sonhos. Então isso está na sua mão, você só não agarra se você não quiser, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.